viu os belíssimos trabalhos aprovados aí na sessão, né? Hoje temos 3 trabalhos, pelo que eu vi, estão todos os autores presentes já por aqui. O primeiro deles, Simulator, um jogo para a disciplina de manutenção. O segundo, Turismo e lixo na Praia de Pipa, desafios dos destinos turísticos inteligentes e equações locais para sensibilização. E, por fim, um diagnóstico de acessibilidade na web do IFRN, certo? Então, teremos 15 minutos para cada trabalho, 10 minutos de apresentação, mais 5 de questionamentos, ok? Então, os autores do primeiro trabalho, fiquem à vontade, podem compartilhar, se tiverem apresentação, certo? E vocês têm 10 minutos. E enquanto o pessoal vai se organizando, viu, Bruno? Desejar os parabéns, estou acompanhando aí, mesmo que devagarzinho, as atividades do City Pocket. Então, dá parabéns aos organizadores, Tatiana aí, você que está... Hoje eu assisti a apresentação pela manhã, relacionada ao mercado de trabalho, e finalizar o dia com essas apresentações, né, de trabalho, de pesquisa sendo desenvolvidos na região e para a região, acho que é o mais bacana de tudo. Isso. À noite ainda tem uma mesa redonda à noite, viu, de encerramento. E aí vem o pessoal do Laís, viu, mais tarde. Infelizmente se encerra hoje, né? Pois é. Pois é, eu vi que Rodrigo vai participar, né? Isso. Vai ser ótimo também. Vamos lá, quem é que vai apresentar o primeiro trabalho? Wagner, é isso? Sou eu, é isso aí. Vocês estão vendo a tela? Sim, eu ouvindo perfeitamente. Ok. Pode começar? Fica à vontade, a plateia é sua. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Nós somos alunos do 4º ano do curso técnico em informática e estamos aqui para apresentar nosso trabalho de pesquisa. O título do nosso trabalho é Simulator, um jogo para a disciplina de manutenção. A nossa equipe é formada pelos professores Eventui, Tatiana Amaral e pelos alunos João Marcelo, Pedro Lucas e eu, que se chamo Wagner. Aqui está nosso roteiro de apresentação, que é composto por introdução, justificativa, referencial teórico, metodologia e tecnologias e resultados e discussões. Boa tarde, pessoal. Na introdução, vou falar um pouquinho sobre a questão do contexto da pandemia na educação. Como sabemos, o Covid-19 ele causou diversos transtornos nas nossas vidas. E um deles foi a questão da adaptação do ensino presencial para o ensino remoto, para nós estudantes. Eu notei 3 dificuldades, assim, 3 problemas específicos, que foi a questão da conectividade. Muitos alunos eles não possuem uma boa internet para participar das aulas remotas. E a questão do equipamento, que tinha gente que nem tinha computadores e tudo mais, e tinha que ficar pelo celular para fazer atividades e participar das aulas síncronas. E o terceiro problema foi a questão da adaptação no aprendizado, né? A gente estava acostumado com o ensino presencial, com aulas presenciais, e a aprendizagem dificulta um pouco devido à rotina que foi mudada. Pode passar. Na justificativa, eu vou falar sobre a proposta da criação do nosso simulator. De início, a gente teve a ideia de criar esse simulator devido à prática das aulas de organização, da matéria de organização e manutenção de computadores. Pois, como a gente estava no modo remoto, nós não podíamos realizar práticas. E esse simulator, esse aplicativo, ele busca sanar o máximo possível as dúvidas que os alunos possuem, tanto na parte da prática da manutenção, como na questão teórica também. Haverá questões lá, vai ser um jogo, e você poderá responder, e terá várias funções lá que meus colegas vão falar adiante.
E ele também irá auxiliar no ensino remoto, que foi o nosso objetivo principal, mas ele também irá auxiliar no ensino presencial. Os alunos eles vão poder utilizar o simulator para estudar, para provas e fazer as práticas também, tirar dúvidas. Pode passar. Bom, na criação de uma ferramenta digital, é de extrema importância que ela busque facilitar a aprendizagem do usuário. E a gamificação, que é uma tecnologia hoje muito utilizada no mercado de aplicações, ela nada mais é do que o uso das mecânicas baseadas em jogos. A sua estética e a lógica, ela é usada para engajar as pessoas. Ela também estimula a aprendizagem através da resolução de problemas. Por isso que o objetivo dela é focado principalmente na educação. Mas vale ressaltar que essa tecnologia ela não é somente utilizada na educação, mas também no desenvolvimento de jogos em geral. Vou falar um pouco sobre a metodologia. A gente se reúne todas as semanas, geralmente nas segundas-feiras, e nessas reuniões a gente busca falar o que foi feito na semana, e a gente tem um espaço destinado a colocar essas atividades, esses documentos. É uma pasta no Drive, onde a gente coloca isso, e os professores conseguem ver. Depois que a gente faz essa etapa, os professores passam as atividades para a semana seguinte. E o nosso projeto, ele é constituído em 4 etapas, que são análise de requisitos do simulador, desenvolvimento, testes, ajustes e validação do simulador, e a última etapa é a implantação do simulador na turma do 3º ano. Essa primeira etapa já foi concluída. Aqui a gente buscou ver as funções de cada tela, as cores, os botões, tudo relacionado às funcionalidades. A segunda etapa a gente ainda não começou, mas nela a gente vai usar 2 tecnologias que eu vou falar mais à frente. Logo depois vai vir os testes e por último a gente vai implantar esse simulador na turma do 3º ano, que é a turma que paga a disciplina de manutenção. Como eu falei, a gente vai usar 2 tecnologias, que é a linguagem de programação Java, que é uma linguagem simples, operacional e orientada já a objetos, e como IDE a gente vai usar o Android Studio, que é a IDE oficial do Android. Bom, pessoal, aqui temos o exemplo de algumas telas que teremos no nosso simulador. O layout 1 é a tela inicial, o layout 2 é a tela de login. Só que para o usuário ir para a tela de login, primeiro ele tem que passar pela tela de cadastro, que está logo à frente. Pode passar, Vago. Bom, essas aqui são as 2 telas de cadastro. A tela de cadastro do usuário comum, a tela de cadastro do usuário do IF, onde, caso esse aluno que vai se cadastrar for aluno do IF, ele terá que selecionar a opção que ele é aluno do IF. Onde a diferença de cadastro de usuário comum para aluno do IF é que, se ele for aluno do IF, será necessário ele digitar sua matrícula e digitar o seu e-mail escolar. Pode passar. Essa aqui é a tela de jogo, onde o usuário poderá jogar, pegar dicas, ligar software, hardware. Pode passar. Bom, esse aqui é o diagrama UML de caso de uso, onde é mostrado de forma detalhada o que o usuário pode fazer e o que o administrador pode fazer. O usuário ele pode jogar, ele pode enviar questões para aumentar o banco de dados de questões do simulador. Já o administrador ele poderá avaliar as questões, ou seja, ele vai validar as questões do usuário para ver se realmente confere, se vale a pena colocar no simulador. E tanto o usuário como o administrador, ele pode gerenciar parâmetros, que é o tempo de jogo, o número de questões, nível de dificuldade, essas coisas. Vou passar. Bom, aqui temos de forma detalhada o que terá no simulador. O simulador ele tem 4 casos de uso, que é jogar, cadastrar perguntas, avaliar questões e gerenciar parâmetros. Jogar, ele tem 3 requisitos funcionais, que são exibir perguntas, que é onde o usuário ele poderá pegar dicas para solucionar o defeito, caso ele não consiga responder a pergunta de primeira.
Também haverá o botão desligar e desligar, pois, para mexer no hardware, é necessário desligar a máquina, já para o software, será necessário mantê-la ligada. E, quando a pergunta for exibida, o usuário terá que marcar a alternativa correta e, caso ele acerte, ele receberá uma pontuação. Caso contrário, a pontuação dele permanecerá a mesma, caso ele erre a questão, no caso. O segundo caso de uso é cadastrar perguntas, onde o estudante, o aluno, caso ele veja necessidade de adicionar alguma pergunta, ele enviará a pergunta para o banco de dados do simulador, que posteriormente será avaliado pelo administrador, que é o terceiro caso de uso. E o quarto caso de uso é gerenciar parâmetros, onde tanto o usuário como o administrador, ele poderá alterar o tempo de partida, poderá escolher o número de questões, nível de dificuldade, esse tipo de coisa. Também o idioma. Pode passar. E, diante do que foi exposto ao longo da apresentação, o nosso projeto ainda está em fase de desenvolvimento, porém, acreditamos que, ao final, com o simulador totalmente funcionando, o simulador ele possa acrescentar muito na aprendizagem dos discentes, tanto dos IFs, como de todo público externo que tiver interesse nessa área de manutenção de computadores. Obrigado pela atenção, é isso. Ok, agradeço aí a apresentação dos autores. Antes de passar as perguntas, eu tenho uma. Eu gostaria de perguntar por como foi a escolha da tecnologia, né? Por que Java e o Android Studio? Deixa eu complementar, Bruninho. Certo. E, antes de tudo, dar parabéns ao grupo, primeiro pelo trabalho, pela apresentação, sequência bem organizadinha. Eu estou vendo que, inclusive, os orientadores presentes, todos os trabalhos, então, isso é importante, mostra esse ensinamento, esse cuidado com a parte de iniciação científica. Então, parabéns, um belo trabalho, uma bela apresentação. Minha pergunta é simples, vai ser daquele nível que a gente faz em TCC não, viu, Bruno? Qual é a turma de vocês? Terceiro ano de manutenção? Vocês estão pagando a disciplina agora? Já passaram pela disciplina? A De onde gente já surgiu? pagou. Vocês já pagaram? Vocês estão no quarto ano? Isso. Quarto ano de manutenção, tá, curso técnico, perfeito. E a ideia, ao final, tá aí você pode iniciar com essa, respondendo a pergunta de Bruno, mas a ideia você falou que é implantar no terceiro ano, já para agora, para esse ano letivo, qual a expectativa, qual o prazo, qual o cronograma de conclusão do curso de vocês, desse trabalho de vocês? Pode responder tudo junto agora. Certo. A gente escolheu a linguagem Java porque a gente já trabalhou com ela. Então, a gente não queria começar do zero para aprender outra linguagem de programação para ganhar tempo, entendeu? Em relação à plataforma, Uma pergunta de leiga, ela não é uma linguagem pesada, não? A gente gosta, pelo menos eu gosto da linguagem, então por isso que eu escolhi. Eu e meus companheiros. Perfeito. A gente ficou entre C++, sabe? Só que como a gente já tinha pago essa matéria de Java, a gente já tinha uma habilidade melhor com essa linguagem. Então a gente optou por ela por esse motivo. E quanto à outra pergunta, o nosso projeto vai até fevereiro, então possivelmente eu acho que não vai dar tempo implantar no terceiro ano, esse ano letivo. no caso, seria do outro ano, né, que é o segundo agora. Isso. Perfeito. Bruno, mais alguma questão? Não, tranquilo. Era só essa curiosidade, né? Geralmente, quando vocês estiverem escrevendo o RCC, né, de vocês, se for em relação a esse trabalho, seria interessante vocês justificarem lá, né, o porquê do uso da tecnologia, né? Hoje a gente tem vários aí no mercado, né? O Android Studio, ele, assim, o pessoal tem deixado de lado, né, porque ele é muito pesado, mas é uma excelente ferramenta. Quanto a isso, não teria problema. Gostaria de saber se alguém mais teria perguntas aqui, que está assistindo. Alan levantou a mão. Eu gostaria de saber se vocês pretendem deixar esse jogo offline ou é só uma plataforma online. O objetivo dele é da gente colocar na Play Store, né? Para
tanto alunos como usuários comuns utilizarem o aplicativo para quem tem interesse na matéria de manutenção, utilizar ele para aprender mais e exercitar, quem já sabe. Mas é tipo assim, a gente quando baixa um aplicativo, existe opções online e offline, entendeu? Quer saber assim, digamos, eu não tenho internet, eu posso jogar? A gente ainda não pensou nisso, mas acho que o objetivo é deixar ele offline, né? Para você utilizar ele em qualquer lugar. A gente não pensou nisso ainda, mas provavelmente as duas maneiras, tanto online como offline, acho que vai dar para rodar. Valeu. Tem uma pergunta aqui no chat de Alane. O que fizeram vocês escolherem o problema central do trabalho? Foi a pandemia, como a gente falou. A gente já pagou essa matéria e foi assim complicado, porque as atividades consistiam em você encontrar o defeito através só de formulários. Então esse foi o motivo. Perfeito. Alguém mais? Temos tempo ainda. Tem mais uma aqui de Albérico. Quer ler? Pode ser. Qual foi a maior dificuldade, Albérico Rocha? Obrigado pela pergunta. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram durante a fase de implementação da lógica de programação? Então, a gente ainda está na etapa 1. São 4 etapas. Então, a gente terminou a primeira etapa, que era análise de requisitos. A próxima etapa que a gente vai começar o desenvolvimento. Perfeito. Mais perguntas ou podemos passar para o segundo trabalho? Excelente trabalho, viu? Acho que vale a pena novamente reforçar. Eu fico feliz demais quando eu vejo vocês assistem essas apresentações e parabenizar a Tati e a Vantui, que foram os orientadores, né? Não sei se teve mais um, deixa eu olhar aqui, não. Tati e a Vantui. Eu já falei isso para ele, já ele é um dos professores que mais tem conhecimento técnico, ou seja, cara o perfil do Instituto Federal, dessa parte técnica. Inclusive, Bruno, eu vendo a apresentação do trabalho dos meninos agora, eu lembro que a gente participou recentemente de uma reunião sobre implementação de um mestrado, lembra? E a discussão era exatamente mestrados voltados para a área de educação, e um dos mestrados que hoje existe na rede federal é de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. E tá aí, isso aí é um modelo de projeto, inclusive, que daria para ser desenvolvido a nível de mestrado. Isso mesmo. E complementando aí o que... Pode falar. Não, o que eu só ia complementar que, inclusive, os professores estavam participando da reunião, estavam em dúvida do que poderia ser abordado, do que poderia ser trabalhado. Isso é um belo de um projeto que, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de carinho, ele poderia ser trabalhado a nível de mestrado. Não, com certeza. E complementando, né, parabenizando aí o grupo, os professores, alunos. Leandro, eles, tanto Tatiana e Vantui, né, a dupla, eles vêm aí orientando excelentes trabalhos, sabe? Teve um trabalho de conclusão semestre passado, né, no módulo passado, enfim, que foi um sistema também para auxiliar as aulas de manutenção. Foi bem interessante e eles estão de parabéns aí pelas temáticas, né, adotadas, a orientação, o desenvolvimento. Não, fantástico, fantástico, gostei mesmo. Parabéns, Tati, parabéns a Vantui e os alunos, os estudantes. E que vocês terminem e dê continuidade, né? Que leve isso para a vida também. Dê continuidade, volta para auxiliar novos estudantes que vão entrar. Eu vejo um projeto para ser desenvolvido a longo prazo. Enfim, sigamos em frente. Vamos lá. Segundo trabalho, turismo e lixo na Praia de Pipa. Desafios dos destinos turísticos inteligentes e equações locais para sensibilização. Um trabalho da minha parceira, professora Paula. Isso. Ela consegue pegar... É o segundo trabalho que ela apresenta os alunos de Paula apresentam nesse evento, que inclusive eu queria ter assistido o primeiro. Os meninos, né? Elas que estão aí levando os trabalhos. Sabe aquelas as amizades que a gente tem que não avisam, sabe, Bruna?
Então, eu queria muito ter assistido. Se eu não me engano, foi até um projeto que surgiu sendo área de pesquisa, não foi, Paulo? Foi até citado ontem pelas meninas. E eu ia até fazer esse comentário. Paula, ela conseguiu pegar esses projetos, e esse projeto que está sendo apresentado agora é um exemplo. Ela consegue dar um título muito bacana e bonito, viu? Eu vou começar a sentar contigo para definir os meus projetos, viu, Paula? Eu vou dar um nome de projeto, sento com você para você transformar em algo mais gourmetizado. Eu digo para os meninos, assim, o título tem que passar exatamente assim o objetivo já do trabalho, mas também tem que ser algo que dê vontade das pessoas saberem sobre o que se trata, né? Então tem que ter assim uma coisinha a mais, né? No caso desse aí foi a questão das equações que a gente fez aí que não tem nada a ver com matemática, mas a gente quer resolver um X aí de uma questão. Então, a gente fez essa alusão aí. Eu vou projetar minha tela aqui para as meninas e elas vão começar, tá bem? E deu certo, viu, Paulo? Que eu já estou curioso aqui para assistir essa apresentação. Eu preciso de uma aula dessa com você, depois a gente conversa. Cola em nós. O trabalho deles ontem, viu, Leandro? Foi bem comentado, né? Houveram várias perguntas, foi muito legal mesmo. Não, as meninas foram alunas de iniciação à pesquisa, Bruno, e quando elas lançaram a ideia, eu acho que o Paulo, Paulo, inclusive, ela deu, como eu falei, deu uma aprofundada nas questões levantadas pelas meninas, mas achei fantástica, acho que um trabalho com matemática local, voltado exatamente para a questão da região delas, lá de Tibau do Sul. Eu achei meninos, fantástico. Quando elas propuseram, eu achei fantástica a ideia. Vocês sabem, assim, que desse trabalho lá das lendas, elas ainda citaram que foi lá naquela disciplina de seminário que lá do primeiro ano, e muito legal que esses trabalhos agora, eles são todos demandas dos alunos, eu não tenho nenhuma ideia minha aí, assim, de original minha, vamos fazer tal coisa, não, eles é que chegaram com essas demandas e a gente foi desmembrando e montando os projetos, e agora vamos tocar, né? Esse agora mesmo do NEP a gente começou agora, no edital agora de meados de agosto, então a gente está engatinhando nele ainda, mas as meninas já estavam trabalhando antes nele, então foi muito legal, assim, foi bem desafiador. Vamos lá, então? Estão vendo a tela aí? Sim, senhora, perfeitamente. Então as autoras do trabalho podem começar. Certo, muito obrigada, Paulo, pelo projetar. Boa tarde a todos, me chamo Ludmila, sou estudante do terceiro período do curso técnico integrado em eventos do IFRN Campus Camuaretama. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui reunida com vocês e gostaria de agradecer logo de antemão a oportunidade. Bom, eu faço parte da equipe, né, do resumo expandido intitulado Turismo e lixo na Praia de Pipa, desafios dos destinos turísticos inteligentes e equações locais para a sensibilização. Esse tema ele é relativo ao nosso projeto de extensão Turismo e lixo na Praia de Pipa, equações locais para a sensibilização, cujo objetivo central é promover a sensibilização a respeito da problemática dos lixos nas praias, que afeta principalmente os moradores que sofrem as consequências diretas desse problema. Comigo nessa jornada está a nossa querida orientadora Paula, Anne Caroline, Marcele e também Mariana Clara. Paula, você pode voltar lá para o sumário só para... esse aí é o nosso sumário que fizemos, só para enumerar as divisões da apresentação. Pode passar. Essa imagem que vocês estão vendo, nós retiramos da internet e ela apresenta a orla marítima da Praia da Pipa. Falando um pouco mais sobre o nosso locus, né, do projeto, a Praia da Pipa é um distrito de Tibau do Sul, localizado na microrregião sul do Rio Grande do Norte. É um destino consolidado no cenário turístico nacional e internacional, sendo indutor do fluxo turístico de todo o estado, de acordo com o IDEMA. Pode passar. Bom, como ao mesmo tempo que o turismo é a principal atividade econômica da Praia da Pipa, o aumento do fluxo de pessoas na localidade traz um aumento também significativo do lixo gerado, sobretudo na orla. E esse lixo é composto de resíduos sólidos, principalmente derivados de petróleo, como plásticos, naio, borracha e isopor, que não são descartados e recolhidos corretamente,
intensificam os danos ambientais e degradam, inclusive, a imagem de Pipa como um destino de turismo de natureza. Assim, a proposição de ecoações, né, como a Paula falou, que foi um termo que nós criamos no intuito de enfatizar que as ações de sensibilização terão como base a dimensão ecológica e também trazer uma alusão ao termo equação, né, da matemática, que tem um de seus significados a resolução de um problema. Essas equações oriundas da interlocução com o público-alvo, comunidade local, representada pela identificação de seus autores sociais, que nós vamos abordar um pouco mais sobre isso à frente, será de grande relevância. Pode passar. Bom, uma vez que as ações efetivadas podem ser simples, né, de execução pela própria comunidade, irão restabelecer o sentimento de pertencimento e responsabilidade para com o local onde se vive. Além disso, o projeto fará circular entre a comunidade, no geral, informações importantes relativas à sustentabilidade ambiental, tão necessária para os destinos turísticos. A escolha do público-alvo justifica-se pelo fato de que a comunidade é a principal multiplicadora da sensibilização para os turistas, pois a postura crítica, consciente e ativa por parte do anfitrião é capaz de influenciar efetivamente. Pode passar. Bom, o nosso embasamento teórico, ele se deu através de um planejamento, de um fichamento que fizemos antes de entrar nesse projeto, e autores como Magalhães, Caraquil, Fagundes e sites como do Rio Grande do Norte, Demas e a Secretaria do Turismo em Tibau do Sul foram muito importantes para retirarmos e pensarmos também como iríamos abordar essa questão nesse projeto. E daí, pegando um gancho de um dos autores, a gente cita um termo que Magalhães utiliza em um dos seus livros, que é a parte da sensibilização, ou seja, aí está a questão de sensibilizar, que ele fala assim: desse modo, pensar em sensibilizar em nível local é repensar em melhorar a situação da localidade. Todavia, é preciso entender a situação da comunidade e organizar os meios e objetivos de trabalhar e cuidar. Pode passar, Paulinha. As nossas metas e atividades podem passar. Ela foi totalizada em 4 etapas, sendo a primeira a de ambientação e integração de um treinamento com a equipe, que já foi concluída. Pode passar, Paulinha. A meta 2, estamos em execução, com a interlocução da comunidade local, ou seja, os atores sociais, onde a gente irá selecionar possíveis atores de cada ponto, tanto de comércio, secretaria, ONGs, voluntárias, ou até mesmo empresas que trabalhem com essa parte do meio ambiente. E, ao final, iremos fazer uma análise disso e focar no planejamento dessas equações. Pode passar, Paulinha. A meta 3, ela se dá na criação do perfil nas redes sociais. A gente vai fazer o estudo também, a confecção da distribuição das ecobags, que seriam nossas ações em questão disso, para esses atores e as pessoas que se interessarem no nosso projeto, e também vai ter o acompanhamento e a distribuição desse material no período da alta temporada, que se dá entre dezembro a janeiro. Pode passar, Paulinha. A 4ª meta é simplesmente para fins de avaliação dos resultados e para elaboração e preenchimento do nosso relatório de experiência, ou RCC. Pode passar. Bom, por se tratar de um projeto iniciado em agosto de 2021, até o momento, como resultados alcançados, nós temos a consolidação de uma base de dados sobre a temática e também temos o mapeamento dos atores sociais que serão possíveis parceiros na implementação das ações de sensibilização. Como principal reverberação do projeto de extensão, a gente espera que Pipa, a partir das ações de sensibilizações propostas, dê um passo à frente no sentido de ser um destino turístico inteligente e isso ocorrerá a partir do momento em que ela poderá aliar a tecnologia com a sua vocação natural. E um destino turístico inteligente, a gente deve compreender de que, além de investir em ferramentas tecnológicas, ele também deve usar a tecnologia em ações sustentáveis para melhorar a vida das pessoas. E ele também deve investir em capital humano e social
proporcionar infraestrutura tecnológica, elevando os níveis de qualidade de vida, e tudo isso considerando uma boa gestão dos recursos naturais e também uma governança participativa. Pode passar, professora. Na comunidade de Pipa... Pode passar, professora. É o próximo, eu acho. Ah, sim, espera, só um minutinho. Essa é a logo. Peraí, não, professora. Não, é o outro, é o anterior. É o anterior, esse que tem a logo. Essa é a logo do nosso projeto, a gente escolheu como símbolo um golfinho, porque, enfim, é um animal célebre lá da praia, ele aparece recorrentemente lá nas águas, então a gente achou que seria um símbolo especial para a logo do nosso projeto. Professora, a senhora pode voltar o anterior, por favor? É esse, dos resultados esperados. Bem, dos resultados esperados, né, doravante, na comunidade de Pipa, a gente espera despertar a importância dessa sensibilização relativa ao meio ambiente natural, e a gente almeja de que esse projeto seja uma prática efetiva nos esforços que visam a diminuição da emissão dos resíduos sólidos na orla, e que eles possam ter um descarte apropriado. E a gente também deseja provocar na comunidade, por meio dos atores sociais, uma relevância no sentido da participação dessas pessoas no planejamento e nas decisões relacionadas ao turismo da cidade, e que isso seja um pré-requisito do desenvolvimento da atividade turística sustentável. E também a gente pretende que essas ações propostas, elas sejam executadas e que elas obviamente, se tornem parte da rotina dos moradores e dos turistas no que concerne aos cuidados com o local. Pode passar, professora. Pode passar. Bem, não, o outro, não, pode continuar nesse. A partir disso, a gente espera que o projeto, além de ser uma ferramenta de estímulo ao exercício da cidadania e da consciência ecológica na população, a gente espera que o projeto inspire outros trabalhos e pesquisas na esfera turística, em consonância com a preservação ambiental, como, por exemplo, elaboração de cartilhas sobre a necessidade imperiosa da conservação da área, cartilhas sobre a importância econômica de Pipa, prejuízos ocasionados na localidade em virtude do acúmulo desses resíduos e o descarte impróprio deles, busca de alternativas para evitar a degradação da orla marítima, e também outros trabalhos que também tenham mais ou menos essa linha de raciocínio de conscientizar as pessoas para a importância de transformar o comportamento do cidadão e orientar ele para a destinação adequada do detrito que ele mesmo gera. Pode passar. Bem, se vocês quiserem entrar em contato conosco para sugerir coisas sobre o nosso trabalho, ou se tornar parceiros, ou sugerir parcerias, contribuir de alguma forma conosco, se você achar que seja relevante, você pode entrar em contato conosco via e-mail, são esses endereços aí apresentados em tela. Pode passar, professor. Bem, espero que nós tenhamos sido claras, e nós agradecemos imensamente pela atenção. Muito obrigada. Então, agradeço aí a apresentação do trabalho, belíssimo trabalho, né, desenvolvido. Eu tenho até um comentário a fazer, inclusive uma possibilidade de parceria futura, né, mas eu vou abrir logo para as perguntas. Leandro, se desejar comentar alguma coisa. Não, pode abrir para as perguntas, a gente vai comentando enquanto o pessoal vai aparecendo aqui. E parabéns, viu? Fantástico, fantástica a apresentação, fantástica a temática, parabéns, Paula, parabéns aos alunos. Na verdade, minha pergunta também é a mesma que eu fiz para a turma passada, para a equipe passada. Vocês são de que curso, eventos, técnico, terceiro, quarto ano, segundo, primeiro, superior? Somos do terceiro ano, só uma das meninas que é do segundo, as demais são do terceiro, técnico em eventos. Técnico em eventos, tá. Então tem um professor de biologia que não lembra de vocês, né? Mas tem aluno que lembra do professor. Esse professor de biologia de você, vou ter uma conversa séria com ele, viu? Mas parabéns, viu, meninas? Obrigada, professor. Parabéns. Inclusive, isso me deixa mais feliz que a gente trabalhou nesse módulo 1, exatamente essa parte de ecologia, né? Exatamente. Vocês apresentaram atividades relacionadas, bacana, viu? Então, parabéns ao trabalho, parabéns. E o Paulo, eu achei fantástico a apresentação,
a fala, a sequência fantástica. Eu gostei muito dos termos que vocês utilizaram, isso que vocês já falaram do equação, do turismo inteligente. É por isso que eu brinquei com Paula da questão dos títulos, ou seja, a ideia de pensar em títulos até mais atuais, títulos mais modernos. Então, acho que até a Tatiana está falando aqui, agradecendo aos alunos de evento por participar da Pocket City, ou seja, esse trabalho é da área de eventos, tem tudo a ver. Paulo jogou um turismo inteligente, desenvolvimento inteligente aí no meio, e tem tudo a ver com a programação, com a temática do evento. Ou seja, eu vejo um trabalho com excelente potencial, e eu acredito que vocês, ainda mais com mais um ano de curso pela frente, 1 a 2 anos, alunos de segundo, terceiro ano, essa última etapa que você colocou de inspirar projetos futuros, eu acredito que vocês mesmos vão pensar em projetos, em dar continuidade. Fantástico, parabéns, viu? Isso. Tem pergunta aí, Bruno? Eu vou aproveitar para fazer o comentário, né? Alguns alunos me procuraram, junto com o professor Bruno Maggi, né? Interessados em desenvolver uma mídia social focada na ecologia, né? Na temática ecologia. E numa pesquisa que fizemos com alunos, a comunidade externa também, a temática lixo, né, foi bastante comentada nessa pesquisa que a gente fez. Eu acho que é o item mais marcado lá como um problema que eles identificam aqui na região, né, do campus ao redor lá. E, inclusive, na conversa que tivemos, a gente pensou assim, como é que a gente pode potencializar isso, né, conscientizar as pessoas em relação ao lixo, como é que a gente pode potencializar, ir além, né, das mídias, entre outras coisas. E a gente pensou em algo do tipo, utilizar gamificação para isso, né? Por exemplo, ter eventos, ou as pessoas terem uma forma de comprovar que estão lá, né, trabalhando na retirada do lixo, entre outras coisas, e elas serem bonificadas com empresas locais que estão com essa causa também da ecologia, né? E aí a gente pode conversar depois aí para ver uma parceria, né, entre os projetos, enfim, até vocês utilizarem a mídia social com esse projeto de vocês, né? E aí fica a dica, né? Para a gente conversar melhor depois. Trocar umas ideias, umas figurinhas. Ah, é Certo? na hora. A gente teve assim, quando a gente foi definir o público-alvo do projeto, no primeiro momento a gente pensou no turista. Quando você faz aquela chuva lá de ideias, né? E aí a gente concluiu que, na verdade, essa questão do lixo e na orla, né? Porque nós estamos bem focados na questão da praia mesmo, da orla, porque a gente sabe que a gente não tem braço para trabalhar pipa inteira, né? E também a gente acredita que se você melhorar a situação da orla, isso serve de exemplo, né? E essa ideia acaba reverberando para o resto da comunidade. Então, nós pensamos em trabalhar justamente assim, e também não dá para trabalhar com toda a população, toda a galera que tá na orla. Então, assim, com todos os barraqueiros, com todos os ambulantes, com todo o comércio. Então, nós elegemos, por exemplo, né, alguém do poder público, elegemos que eu digo assim, mapeamos, né? Alguém do poder público, por exemplo, o representante dos barraqueiros da praia ou dos ambulantes, um representante dos moradores, o pessoal dos meios de hospedagem, para justamente junto com eles ver quais são essas possibilidades de parcerias, né? Para daí a gente botar as ecobags, né, durante a temporada para rodar e deixar esse legado para eles nesse sentido, né? Para que eles reproduzam depois esse tipo de ação. Aí a questão Bruno, da gamificação seria perfeito, né? Porque daí a gente conseguiria aliar justamente essa questão do lixo, da sensibilização, com a questão dos destinos inteligentes, né? Que também é o foco desse evento, inclusive. E a gente só entrou nessa temática porque acreditamos que o destino sustentável, né? Na verdade, ele é inteligente porque ele é sustentável, e a tecnologia, ela é a principal aliada para isso. Então, com certeza, a gente vai conversar sim, eu vou botar as meninas tudo para começarem a te perturbar já, pode apostar. Com certeza. Perfeito.
Tatiana, Bruno disse que não tem mais tempo para arrumar trabalho, mas ele não aguenta não, viu, Tatiana? Se tiver presente por aí. Aos pouquinhos vai faltando, né? Ele se coça, ele vê essas apresentações e se coça. Pois Mas é. só complementando aqui, Paula falando dessa questão acho que quem trabalha com pesquisa, quem trabalha nessa área de ensino, de educação, extensão, acho que fica um dos grandes problemas é querer abraçar o mundo, querer atender a todos os públicos, e Paula falou dessa questão de focar em um público. Mas o mais importante que eu acho, viu, Paulo, Bruno, e que eu venho batendo muito nessa tecla em minhas aulas de biologia, é exatamente os nossos alunos utilizarem o conhecimento que eles têm no Instituto Federal. É um conhecimento diferenciado, é um privilégio ser estudante hoje de ensino médio, principalmente do Instituto Federal, e mais do que nunca é importante que esses alunos eles levem esses conhecimentos técnicos, seja da área de eletromecânica, seja da área de informática, seja da área de eventos, que eles peguem esses conhecimentos e levem e apliquem, resolvendo o problema da comunidade. Então, o que você falou de um trabalho pioneiro que pode inspirar, inclusive a Marcele falou durante a apresentação, inspirar outros trabalhos, mas acho que o mais importante é nós, professores, nós, servidores, pesquisadores, educadores, fazer os nossos alunos perceberem que eles podem sim mudar a realidade, eles podem usar a pesquisa para de forma resolutiva, resolvendo problemas, e isso traz uma ideia de pertencimento muito maior. Ou seja, como você também falou lá atrás, os alunos vêm com a ideia do projeto. Eu acho muito bacana quando isso acontece, porque o pertencimento, a imagem, a ideia que os alunos têm na cabeça é que eles têm uma obrigação em levar aquele projeto, se aprofundar naquele projeto e dar uma resposta para aquela problemática que foi levantada um pouco mais atrás. E parabéns, viu? Perfeito, perfeito. Então, podemos passar para o próximo trabalho? Vamos sim, vamos sim. Um diagnóstico da acessibilidade na web do IFRN. Mais um trabalho de Tatiana aí, ó. Tatiana, Elber, Rodrigo... Dá trabalho demais para a gente, Tatiana, viu? E Elber, agora Elber com o artigo aprovado recentemente. Parabéns, viu, Elber? Elber e equipe. Na OLOS, não foi? Na OLOS, pois é. Parabéns. Elbinho. Quem sabe esse aí seja o próximo. Vou abrir a apresentação aqui. Fica à vontade. Tá todo mundo aí? Thiago tá aí? Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa aqui na primeira Pocket City, né, com o tema Um diagnóstico de acessibilidade na web do IFRN. Os autores desse projeto são Elber Wagner, eu, né, Rafael, meu irmão Rodrigo Grilo, Tatiana Amaral e Thiago Barro Silva. Nós montamos aqui um pequeno roteiro da apresentação para vocês. Vamos começar com a introdução, logo após a metodologia, resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Bom, primeiramente nós temos que tratar do conceito de acessibilidade. Segundo o dicionário de Oxford, o Oxford Language, acessibilidade nada mais é do que qualidade ou caráter do que é acessível. Ou seja, acessibilidade é permitir que as pessoas consigam usufruir de algo da maneira que aquilo foi idealizado. E esse conceito de acessibilidade, ele também se expande para o âmbito da web, visto que a internet, com seus milhares de recursos e ferramentas, necessita da acessibilidade para que uma grande contingente de pessoas consiga utilizar a internet. Deste modo, a acessibilidade pode trazer diversos benefícios, como potencializar a participação de milhões de sujeitos com necessidades especiais e beneficiar usuários sem infraestrutura de comunicação ou em ambiente com características que não lhes são favoráveis. Por exemplo, uma pessoa que possui um monitor de baixa resolução tem dificuldade de visualizar imagens mal dimensionadas. A partir da implementação de recursos de acessibilidade no código-fonte de páginas de web, por exemplo, ela conseguiria visualizar melhor essas imagens e utilizá-las da maneira correta, né? Pode passar.
Bom, mesmo com a importância e com a necessidade de se implementar a acessibilidade, nota-se que a internet ainda é escassa deste recurso. Isso pode ser evidenciado a partir da análise de dados da Big Data Corps, publicados em abril de 2020, que afirmam que apenas 0,74% dos 14,75 milhões de endereços testados obtiveram sucesso nos requisitos de acessibilidade impostos pela Big Data Corps, né? Ou seja, a internet ela ainda apresenta muitas lacunas referentes à acessibilidade que devem ser preenchidas. Com isso, o objetivo dessa pesquisa nada mais é do que chamar a atenção sobre a necessidade de se promover a acessibilidade na web. O W3C é a principal instituição que estabelece padrões de acessibilidade na web. Esses padrões representam diretrizes e recomendações com a finalidade de tornar vídeos, textos e imagens que são disponibilizados na web utilizáveis para a maior quantidade de pessoas possíveis. O W3C estabelece orientações para que os desenvolvedores construam páginas web levando em conta 4 princípios: operável, robusto, compreensível e perceptível. O primeiro princípio, o princípio perceptível, diz que o conteúdo perceptível é aquele que pode ser percebido pelo usuário, ou seja, que pode ser consumido de fato. Por exemplo, um vídeo sem legenda não é totalmente perceptível para pessoas surdas, assim como uma imagem que não contém uma descrição não é acessível para pessoas cegas. Um conteúdo operável é aquele que pode ser acessado por diferentes meios, tipo celulares e computadores. Um outro cuidado que deve ser tomado é evitar formas de conteúdo que podem causar convulsões, principalmente aqueles que têm efeitos visuais com flashes ou luzes piscantes. Além disso, deve oferecer formas fáceis para que o usuário navegue e encontre o conteúdo. Por exemplo, quando você usa subtítulos, fica mais simples pular partes que não interessam de um texto. A compreensão está intimamente ligada ao princípio da percepção. O que não é percebido não é compreendido. Um conteúdo compreensível também deve possuir níveis de linguagens adequados para cada público. O menu de um site ele deve ser simples e claro com o conteúdo que ele abrange. E o quarto e último princípio, o princípio robusto, fala que o conteúdo deve ser estruturado de forma robusta para que possa ser interpretado por uma larga gama de atores, incluindo as tecnologias assistivas. As tecnologias assistivas, nesse caso, se trata de recursos utilizados por deficientes para que eles possam consumir os conteúdos na web. Para alcançar os objetivos definidos, a gente lançou mão de alguns diferentes métodos científicos. Revisamos artigos científicos publicados e disponibilizados na base Google Acadêmico, com a finalidade de aprofundar a compreensão da acessibilidade na web nos dias atuais, sob o enfoque tecnológico. E como um estudo de caso, a gente verificou a acessibilidade na web no site do IFRN. A partir da análise de estatística sobre os dados coletados de uma amostra de 545 das suas URL até agora, a gente usou a ferramenta 24x7 para identificar esses dados. Assim como a ferramenta 24x7, a gente também usou a ferramenta Malve++, que mostra se um site é acessível ou não, de acordo com os 4 princípios citados anteriormente. E para quem tem interesse em utilizar essa ferramenta, ela é gratuita e pode ser utilizada através de uma URL de qualquer website. E ela funciona da seguinte maneira: após você colocar a URL para validar no site deles, vai redirecionar para a tela de resumo da avaliação, onde é mostrado os resultados da validação. Aí nessa tela inicial, lá no canto direito, mostra a porcentagem da validação do site e nessa coluna da esquerda mostra os dados, como a página, a URL utilizada, as diretrizes utilizadas do W3C, e também disponibiliza para download um documento detalhado dessa validação, mostrando as notificações e alertas e os tipos de erro. E é em PDF. E já nessa aba, quando você aperta na aba de usuário final, é possível ver as notificações por princípio, onde é mostrado os tipos de erros e alertas, e o seu número de ocorrência de página. Os tipos são mostrados aí na parte da coluna do lado esquerdo, e na coluna ao lado direito é mostrada a quantidade de erros de acordo com cada tipo. Bem, na seção de resultados e discussão, nós vamos apresentar os resultados de um diagnóstico da acessibilidade do site do IFRN. Bem, nesse gráfico aí, nós mostramos as notificações por tipo.
que apresenta o percentual da quantidade total de notificações separadas em alertas e erros, em que é observado 3,3% de alertas e 96,7% de erros. Os alertas são os possíveis problemas de validação que não puderam ser identificados automaticamente pela ferramenta e precisa de uma revisão manual, e os erros são os problemas de validação que foram identificados automaticamente. E a partir disso, nós notamos que o site de IFRN necessita de muitas melhorias na parte de acessibilidade. Nesse segundo gráfico, que é o gráfico de notificações por princípio, nós vemos que há 98,79% de notificações no princípio perceptível, 0,67% no operável, 0,21% no compreensível e 0,33% no robusto, que é um total de 268.717 notificações. E sendo assim, nós percebemos que há uma enorme carência no uso de componentes de informações relacionadas ao princípio perceptível, o que se trata sobre a dificuldade que o usuário pode ter para perceber o conteúdo disponibilizado. E um dos fatores é que, para pessoas com deficiência visual, muitas vezes é necessário aumentar o zoom para poder visualizar o conteúdo da página web. E, diante disso, os elementos da página precisam estar preparados para que, mesmo com esse ajuste, o conteúdo seja disponibilizado de uma forma acessível. E, assim, é essencial utilizar os conceitos de design responsivo, para que problemas dessa natureza não impactem na utilização da página web. E, por fim, nós gostaríamos de ressaltar que esse trabalho buscou chamar a atenção dos desenvolvedores e das pessoas, para além daqueles com deficiência, sobre a importância da acessibilidade na web. E também, a partir dos dados coletados, percebemos a quantidade significativa de notificações de erros, que totalizou 260.107, e um alto percentual de notificações no princípio perceptível. E, como foi dito na sessão anterior, foi de 98,79%. O que sugere a necessidade de promover aprimoramentos no site de IFRN no sentido de acessibilidade na web. E, para trabalhos futuros, nós temos como objetivo a ampliação da coleta de dados, para assim obter um diagnóstico mais preciso e sugerir novas melhorias da acessibilidade na web do IFRN. Aqui estão as referências que nós utilizamos para realizar esse trabalho. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Perfeito, perfeito. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo desenvolvimento desse trabalho, né? Os resultados já estão aí. É uma área muito interessante essa de acessibilidade, né? Cada detalhezinho importa, a gente acha que não, mas importa, vocês viram isso durante as pesquisas, né? Até na hora de gerar um PDF, você tem que ter a preocupação na parte da acessibilidade do que foi gerado, né? A partir do site. É bem interessante, eu até sugiro vocês apresentarem isso para a equipe, né, responsável pelo site. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um projeto de um desenvolvimento de um novo site. E aí já fica até a dica para vocês apresentarem, quem sabe, né, quem sabe vocês serem os consultores, né, do novo site que vem aí. Então, vocês já ficariam prontos para analisar, né, apresentar se há algum problema no novo site que eles pretendem implantar no IFRN, né, e já seriam outros trabalhos aí que vão surgir para vocês. É muito bom, parabéns, viu, pessoal? Parabéns, pessoal, muito bacana a apresentação. Acho que, novamente, você mantendo o nível da pesquisa no Instituto. Aproveitando essa deixa, bela dica aí do professor Bruno, o que é que vocês acham que pode ser feito com esse resultado? Vocês têm um diagnóstico, vocês têm um resultado em mãos, extremamente interessante, e mostra que a gente precisa de uma resolução rápida. Isso é urgente, os próprios dados, a literatura mostram isso. O que é que pode ser feito? O que o Bruno falou pode ser um trabalho mais local, a nível de Instituto Federal, mudar, ou auxiliar nas redes. Também, junto a essa minha pergunta, eu participei recentemente, acompanhei, na verdade, de um projeto com o professor Cesimar, Bruno, que ele desenvolve um
um trabalho de acessibilidade para deficiente visual. Ele é muito voltado para a parte de design de sites, né? Design web para deficiente visual. E a demanda era absurda, era imensa, ou seja, para você cumprir aqueles requisitos de tornar o site acessível para deficiente visual, das várias deficiências, desde perda total de visão, enfim. A demanda era absurda, era grande. Vocês acham que hoje vocês serão capazes de propor uma solução que atenda, se não todas, mas pelo menos todas as deficiências ou todas as necessidades de acessibilidade dos nossos estudantes e servidores do Instituto? Não sei se eu me fiz compreender. Eu creio que sim, creio que sim. Acho que eu entendi bem a pergunta. O que é que vocês pretendem? O que é que vocês podem fazer? O que vocês acham que vocês podem fazer com esses dados em mãos? O que é que vocês pensam em propor? Onde vocês querem chegar? Como eu tinha dito no final, era propor as melhorias no site, mas a gente é mais focado para o site do IFRN em si. Para a rede, e no caso local. Sim, exatamente. E como foi visto, principalmente na parte perceptível, que até se você acessar o próprio site, dá para você ter uma noção um pouco assim de que muita coisa não é perceptível. Tipo, muita coisa que está ali, mas você não consegue perceber, entende? Praticamente 100% dos erros foram nesse quesito perceptível, ou seja, é um problema bem grave no site. Então, se você tirasse o perceptível, já ia melhorar bastante a acessibilidade dentro do site do IFRN. Seguido dessas correções aí, desse princípio perceptível, principalmente, né? Com as tecnologias assistivas também, pode com certeza vai ajudar bastante os deficientes. Tanto visuais como auditivos também. Auditivos, isso. Perfeito. Aproveitando essa vibe de Elber aí na publicação, tem um edital que sempre a editora lança, a editora do IFRN, sobre manual. De repente poderia ser uma ideia de vocês, ao fim de todo o processo, vocês produzirem um manual local, voltado a princípio para a rede do Instituto, mas claro que ele pode ser expandido para outras, para todo e qualquer tipo de site. Mas, de repente, dá uma olhadinha com calma lá, viu, Elber? Eu acho que seria um manual interessante para ajudar para quem está construindo o site, desenvolvendo o site na instituição federal, ou seja, um manual para acessibilidade. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho? Elber falou que Roberto é estudante, estou vendo Rodrigo, Rafael e Thiago. Roberto está estudando o curso superior e vai trabalhar com acessibilidade na web da CESAP. Perfeito, bacana. Já é uma mostra da integração do Instituto com as outras instituições locais. Isso. Parceria sempre é importante, né? E aquela ideia que a gente estava até conversando recentemente, né, Bruno, do curso superior, da importância de se ter o curso superior. Isso mesmo. Principalmente nessa nossa região aqui, tão carente de formação. Será que tem alguma pergunta? Eu estou satisfeito, Bruno. Por mim, parabenizar todos os estudantes, professores que apresentaram aqui no dia de hoje. Essa meninada aí, inclusive, aparecendo. A Rafael, é a primeira vez que eu vejo o Rafael. Foi seu professor, não foi, Rafael? Mas só conhecia por Avatar. São algumas questões do ensino remoto, viu, Bruno? Mas, enfim, parabéns. Muito bacana, muito interessante o trabalho de vocês. E essas questões que eu coloquei foi exatamente para que vocês pensem em algo, em expandir esse conhecimento, essa ideia de vocês. Não fique apenas, eu sei que essa é uma ideia, não só de vocês quanto de Elber, vocês pensam em algo mais, em expandir esses dados, esses resultados, mas em tornar útil todo esse levantamento, todos esses dados que vocês têm em mãos. Eu acho que o manual, a gente é muito carente disso, eu não sou da área de informática, mas enfim, como eu falei, eu acompanho um trabalho ou outro aqui, auxiliando nessa parte científica, e eu percebo que a demanda para projetos nessa área é muito grande, então isso só reforça os parabéns à equipe. Tatiana também, parabéns, viu, Tati?
Muito obrigado, professor. Obrigado. Bruninho? É isso. Então, parabenizar também a todos os trabalhos apresentados. Acho que cumprimos aí a meta da sessão técnica, né, do evento. Foi muito enriquecedor os 2 dias, né? Todos os autores aqui, alunos apresentando, orientadores, estão todos de parabéns mesmo, né? E é isso. Lembrando que hoje à noite teremos a mesa de encerramento sobre ciência de dados, né? Vai ser bem interessante. Uma área que está crescendo, uma área que está em alta, certo? Para o profissional TI. E no mais, agradecer a todos que apresentaram, a todos que assistiram nesses 2 dias de sessão técnica, certo? E encerrar aqui a nossa, ia dizer mesmo, a nossa sessão. Certo, pessoal? Então, desejo aí um excelente final de tarde a todos e até mais tarde na mesa redonda. Bruno, só um minuto. Bruno, Lá, aí, o pessoal está perguntando sobre a lista no chat. Eu acho que não passou a lista. Verdade. Eu não vi. Aguardem aí, 1 minuto. Eu aproveito aqui para agradecer o convite, viu, Tati? Bom. Ah, você tinha que Agradecer o fazer convite. parte da nossa Pocket City, né? Pois é, eu queria ter participado mais, mas enfim, todo mundo nessa correria, né, cheio de compromissos, acabei Foi não corrido acompanhando mesmo. essa construção, mas eu faço sempre, pode contar sempre comigo, viu? Eu estou à Mas disposição. agradecemos bastante. Ainda mais numa mesa ao lado de Bruno, viu? Ah, imagino. Muito obrigado e parabéns aí pelo evento, pela organização, Leandro. pelo curso lá, o curso superior de tecnologia, né? Tecnologia da informação de vocês? Sistemas para a internet. Sistema da internet. Então, parabéns pelo curso, Tati, na coordenação do curso. Então, eu sou um que está aqui na torcida, viu? E eu também não sou da área não, mas precisar de colaboração, Ah, muito obrigada. já Obrigada sabe mesmo. Você é uma onde força. chamar. Você é uma força aí grande. Obrigada. Valeu, Tati. Pronto, pessoal, o link está aqui no chat. Basta clicar, vai aparecer o nome credenciado no site ao lado, certo? Mais uma vez agradeço a todos e até mais tarde. Obrigado aí, viu, Leandro, pela participação. Valeu, Bruninho. Sempre é um prazer, né, estar ao seu lado. Não vai ficar com ciúmes, mas... Mesmo que virtualmente, viu?